pesquisador no Polo Petroquímico de Camaçari durante 6 anos, e depois 25 anos na Escola de Química, chegando a professor titular. Hoje o Fernando é professor voluntário da escola e professor titular do Senai Cimatec. Foi agraciado como cientista do nosso estado pela FAPERJ e pesquisador 1 pelo CNPq. Tem cerca de 150 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais e mais de 130 alunos formados em mestrado e ou doutorado. É tradutor do livro de termodinâmica Van Ness e de transferência de calor e massa, o Encróquero. Coordena vários projetos de pesquisa com empresas e instituições governamentais e foi coordenador do PRH da ANP. Tem experiência na área de engenharia química, com ênfase em termodinâmica aplicada e engenharia de processos, atuando principalmente na área de petróleo, petroquímica, produtos naturais, fluido supercrítico e equilíbrio de fase. Fernando, queria te agradecer por estar aqui com a gente nesse tempo. Vou pedir para todo mundo que está aí deixar o microfone mudo. O Fernando vai falar um tempo e depois a gente vai abrir para as perguntas, que podem ser tanto orais, né, pessoa, ou falando, ou então escrevendo no chat. Tá ok? Obrigado, Fernando. Pessoal, outra coisa, a apresentação do Fernando está sendo gravada, tá? Bom, eu agradeço aí a Ana, as palavras aí, e também o convite. Eu adoro estar discutindo aí com o pessoal, inclusive os mais jovens aí, que me traz inspiração e novas ideias, tá? Eu vou tentar colocar aqui o slide e vocês vão dizer se todo mundo está vendo ou não, tá? Não. Cadê ela? Agora há pouco funcionou, né, Fernando? Tá indo. Todo mundo está vendo? Foi. Todo mundo está vendo? Só coloca isso, pronto. Bom, vamos começar, né? Como a Ana falou, eu vou falar aí sobre engenharia química futuro. Como eu falei lá no vídeo que pediram para eu gravar, eu não consigo, de fato, prever o futuro, mas eu vou falar com base na minha experiência, tá? Meus 2 e-mails estão aí e eu vou começar provocando vocês, né? Principalmente o pessoal mais novo. Por que escolher engenharia química, né? O que é um engenheiro químico? O que é que podemos dizer? Um engenheiro que manufatura produtos químicos. Será que é isso? Um químico que trabalha em uma fábrica. Ou um encanador de alto nível. O que seria engenharia química, né? O que é que faz o engenheiro químico? Então, essa é uma pergunta. Eu mesmo, quando fui fazer meu vestibular, hoje é Enem, eu não sabia o que é engenharia química. Eu gostava de matemática, gostava de física e gostava um pouco de química. Quando eu olhei, falei, não, tem que ser engenharia química. Eu acho que é a única área que pega esses 3. E confesso a vocês, depois de 4 anos na universidade, eu ainda não sabia o que é engenharia química. Então, eu consegui passar no concurso da Petrobras, fiz o curso da Petrobras de 1 ano, e aí, depois de 1 ano, eu sabia que engenharia química, eu sabia fazer projeto, né, de equipamento de engenharia química. Aí depois eu desisti da Petrobras, quer dizer, eu me formei, ganhei o diploma e fui para fazer o mestrado. Aí eu comecei a conhecer um pouco o que é engenharia química, e é uma área fascinante, tá? Então, nenhuma das respostas anteriores, não há uma definição universal, aceita. O objetivo nosso, né, como engenheiro químico, é desenvolver processos. Tem que desligar os outros microfones. O objetivo é desenvolver processos que transformam qualquer composto químico em outro de maior valor agregado. Esse é o objetivo. Agora, atualmente, se vão ver ao longo da história, que hoje não tem sentido desenvolver isso se não for de forma sustentável. Ou seja, que tenha lucro, ou seja, economicamente viável, que seja ambientalmente amigável e que sirva à sociedade, tá? Então, desenvolver um processo sem esses pilares, hoje, o pessoal, em termo global, não é concebível. É claro que a gente tem 1000 discussões, se for sair pergunta, eu vou... Então, a gente usa, na verdade, a aplicação das ciências básicas, matemática, física, química, biologia,
e ao longo do curso você aprende os princípios de engenharia para desenvolver, projetar, operar e manter os processos. Objetivo: converter matéria-prima em produtos úteis para a sociedade. Então a gente vai aí, né? Tá vendo aí alguém com a bola de cristal para ver se a gente consegue ver o pro tudo. Onde nós começamos? Isso aí eu posso falar, é a história, né? Onde estamos? Pelo menos eu sei onde é que eu estou. Agora, para onde vamos é o que a gente vai, eu acho que é o maior interesse do pessoal, né? E o que devemos estudar para estar nesse local do futuro. Então, a história de engenharia química, eu vou falar rapidamente, desde o século XVIII, né, com a Revolução Industrial, o pessoal sentiu a necessidade de desenvolver produtos químicos. Na época, o ácido sulfúrico era um dos produtos químicos mais importantes. Quem tinha a produção do ácido sulfúrico tinha dinheiro, ou seja, o país que detinha essa tecnologia, se é que a gente pode chamar disso, tinha dinheiro. Mas o custo, por isso que ele era caro, porque o custo de produção era muito alto. Então, o nitrato, por exemplo, é o ingrediente mais caro para a produção do ácido sulfúrico. Ele era perdido pela atmosfera. Então, note, em 1859, não existia nenhum curso de engenharia química. John Glover, ele, é claro, empiricamente, através de experimento, né, construiu uma coluna de absorção, né? Você vê que na história tem torres de transferência de massa para recuperar uma parte do nitrato. Na verdade, uma torre de absorção que vocês vão estudar ao longo do curso. Então, em 1859, já existia uma torre de absorção. Está aí a figura, né? Uma torre enorme, né? Claro, não tinha como calcular, era tudo mesmo na régua de cálculo, eu acho, né? 1840, não sei se tinha régua de cálculo. Mas eles construíram uma torre de absorção, 1840. Note que um processo que até hoje é usado, o processo Solvay, né? Que você consegue usar bicarbonato de sódio para precipitar a solução salina contendo bicarbonato de amônia, que serve também para a produção de ácido sulfúrico, foi primeiro pensado em 1811, no laboratório Fresnel. A partir desse experimento, o Solvay, Ernest Solvay, começou a estudar um processo industrial para ele. E a primeira grande contribuição foi a planta em escala industrial, ou seja, 60 anos depois de descoberto o fenômeno. Então, foram 60 anos para poder fazer uma escala industrial de um processo industrial, tá? Então, o termo engenheiro químico, aí nos anos de 1880, ele já andava sendo falado, né, no círculo técnico, etc., mas não existia um curso de engenharia química. O engenheiro químico, nessa época, para você ver que nós ainda temos, até hoje, um resquício dessa época, o engenheiro químico, quando ele começou a ser formado, ele tinha as matérias básicas, né? Na verdade, era matemática e física, basicamente, eram ministradas por engenheiro civil e engenheiro mecânico, engenheiro de guerra, como eles chamavam na época também, né? Então, esses engenheiros que davam aula para a gente. Por exemplo, eu tive aula de resistência em materiais, voltada para a engenharia civil. Eu tive aula de curso de engenharia mecânica, que era mecânica 1, mecânica 2, porque o curso ainda era baseado nessa ideia. O engenheiro mecânico, o engenheiro civil é que davam aula, e processo químico, eram os práticos. O cara era o prático era o cara que trabalhava numa fábrica e descrevia o processo. Você vê que alguns cursos de engenharia química têm várias disciplinas de descrição de processo. O processo de produção de amônia, ele parte dessa matéria-prima, passa por equipamento 1 e equipamento 2, aí vocês têm que decorar ou responder alguma pergunta. Produção de ureia, produção de ácido sulfúrico. Então, antigamente era assim, era a descrição dos processos dado pelos práticos e a base, né, de alguma engenharia era engenheiro mecânico e engenharia civil. Não se tinha, assim, um conhecimento das reações químicas ainda em larga escala, né? Claro que tem alquimia de mil anos atrás, mas não tinha, assim, um conhecimento de como colocar em larga escala. Em 1888, George Davis, ele começou a dizer, não, eu preciso de um engenheiro químico. Então, ele preparou 12 palestras e começou a ministrar essas palestras. Começou na Inglaterra, foi para os Estados Unidos, discutiu. E o primeiro curso de engenharia química foi no MIT. Você vê que o MIT hoje, até hoje, tem um curso no MIT hoje,
começa a falar, sou do MIT, né? Isso aí é um portfólio importante. Então, o primeiro curso de engenharia química de 4 anos foi no MIT. A Universidade da Pensilvânia começou em 1892, 4 anos depois. Você vê que o pessoal de engenharia, curso mesmo formal de engenharia química, começou nessas universidades. É claro que a resposta desses profissionais se deveu ao rápido crescimento das indústrias químicas. Como eu falei, era baseado numa química descritiva industrial, não se ainda se atentava para os fenômenos. E por isso, todo mundo que se formava, ele perdia os conceitos básicos, né, que hoje a gente tenta dar a vocês nos cursos aí, na escola de química, qualquer outra universidade. A gente tem hoje bem dividido os fenômenos, mas se perdia os conceitos e a ferramenta para resolver novos problemas, né? O petróleo estava surgindo, novos produtos orgânicos, e aí como resolver o problema e produzir de uma forma econômica ou sustentável, não tinha essa palavra na época. Só para mostrar alguns avanços nessa época, aí, ó, liquefação do ar, 1895, processo Linde, até hoje está aí. Aspirina, que todo mundo toma, já foi desenvolvido em 1899, foi o primeiro pacote de aspirina. Agora, em 1901, foi o primeiro livro de engenharia química, o Handbook de Engenharia Química, por George Davis, 1901. Aí começou-se a pensar, bom, esse curso está muito estranho, porque se eu estou descrevendo todos os processos, não existe um padrão na engenharia química. Aí o pessoal começou a sacar coisas simples, do tipo, para que serve uma bomba no processo de produção de ácido sulfúrico, no processo de ácido nítrico, no processo de ureia, para que serve uma bomba? Bom, a bomba serve para bombear. Pô, tem uma coluna de destilação. Para que serve? Para destilar. Ou seja, a tarefa do equipamento é a mesma, não importa o processo. Então, Arthur Little falou o seguinte, ó, primeiro padrão da engenharia química, ou seja, o primeiro paradigma, é a gente definir essas tarefas como operações unitárias. Então, você vê que você tem a operação unitária 1, 2, 3 nas universidades, é exatamente por isso. Veio de 1901, né, que, quando ele definiu operações unitárias, ou seja, as tarefas que tem na indústria são mesmo. Por quê? Ele já tinha sacado na época que o número de processos ia aumentar muito. Imagine você, no curso de engenharia química, sair descrevendo todos os processos que existem no mundo. Não tem sentido. Então, eu divido aqueles fluxogramas nos equipamentos, identifico as tarefas e aí vou dar o curso baseado nas tarefas que eu chamo de operações unitárias. Aí todo o curso de engenharia química, até hoje, é baseado exatamente nas operações unitárias, tá? Aqui, ó, operações unitárias são os fundamentos da engenharia química. Em 1908, o chefe do comitê, né, que visitou o curso do MIT, escreveu um relatório sobre isso, mostrando que o primeiro paradigma, o primeiro padrão na engenharia química era as operações, e são, né, as operações unitárias. É como ele fala aí nessa última frase, dirigir um carro é dirigir um carro, não importa qual seja a marca do carro, né? Então, aqui umas frases de efeito, né, só para mostrar que nossa área é legal. Enquanto engenheiro mecânico foco nas máquinas, é isso que a gente tem que ter noção. Químicos industriais estão focados nos produtos. Os químicos estão lá para a parte de análise química, estão focados nas reações individuais. Ninguém, antes dos engenheiros químicos, tinham se concentrado no processo como um todo, olhando de forma holística o processo. Ou seja, se eu perturbar aqui uma temperatura no equipamento, o que vai acontecer no meu produto final? Então, ninguém tinha uma preocupação com esse todo, ver o processo como um todo, apenas o engenheiro químico. Levava em conta, além das reações, todos os equipamentos envolvidos, né? Tudo porque a competição entre as empresas é brutal. Então, se você tem um produtor de baixo custo, a princípio você vai ter maior lucro, né? Lucro, receita menos custo. Receita é a quantidade produzida vezes o preço do produto. Se você aumenta a sua produção, ou se você baixa o custo, você consegue vender mais, e esse equilíbrio aí você pode até ter mais lucro. Então, ou baixo custo, ou seja, você mantém a receita, diminui o custo, logo o seu lucro vai ser maior, tá? Então, você vai produzir com baixo custo, você precisa otimizar a planta.
Então, essa é a nossa função, antes de tudo. É claro que essas operações unitárias, ela tem um caminho na prática industrial e ela consegue organizar a engenharia química. Como eu falei, ela, a partir da definição de operações unitárias, em 1908, conseguiu se organizar os cursos de engenharia química, né? Porque aí você vinha para baixo, se sabia quais são os conceitos básicos para eu poder estudar as operações unitárias e sabia o que para frente para poder operar as operações unitárias. Então, o conhecimento ganho com a operação unitária leva a um conjunto de conhecimento que pode ser aplicado em outras. Por exemplo, se eu estou destilando álcool, a Ana até falou aí no começo sobre, ou foi uma pergunta, né? O que deve ensinar, não me lembro. Se está se destilando água a partir do licor, ou petróleo para produzir gasolina, o princípio é o mesmo, né? Se vão estudar em fisicoquímica, termodinâmica, e depois operações 2, o princípio para projetar e estudar é o equilíbrio de fases, tá? Então, tem várias operações unitárias que vocês vão estudar aí, filtração, que é separação sólido-fluido, filtração, secagem, destilação, já é fluido-fluido, cristalização, sedimentação, tudo aí é operação unitária. Em 1908 foi o AICHE, né? Foi fundado, você vê que tem bastante tempo esse ICHE. O primeiro livro, O Princípio da Engenharia Química, foi em 1923. A partir daí, tem uma certa estagnação no curso de Engenharia Química, porque a gente fica viciado, né? A gente não gosta de sair de nossa zona de conforto, né? Isso aí é do ser humano. Sair da zona de conforto é muito complicado, porque você vai enfrentar desafios. E desafios tem problemas, né? Tem pedras no caminho que a gente tem que ou quebrá-las ou dar a volta nela para poder continuar, né? Mas, como toda guerra, quando veio a Segunda Guerra, precisou-se de tecnologia. A mesma coisa está acontecendo agora com a guerra do coronavírus, né, o Covid-19, e que, por sorte, a mídia, né, fala mais de cientista, que eu nunca ouvi falar aqui no Brasil de cientista, né? É engraçado porque, antes de você nascerem, né, eu vi a entrevista, né, se tinha um problema com o meio ambiente, eu me lembro muito bem de uma entrevista, porque estava atacando o meio ambiente, foram perguntar a Carla Pérez, eu acho que vocês não conhecem, era uma cantora de axé, o que é que ela achava do impacto negativo no meio ambiente. Ela nunca tinha estudado isso. Ela respondeu qualquer coisa, que eu não me lembro, mas eu achei impressionante. Depois, quando eu viajei para o exterior, quando acontecia um problema, quem dava resposta sobre isso eram os professores, eram os especialistas, né? A pessoa que tinha estudado profundamente aquele assunto, que tinha condições de dar uma resposta, né, técnico-científica. É o que está acontecendo com o Covid aí, e por sorte, não do Covid, né, mas estão botando muito em voga a ciência, né? Eu preciso da ciência para poder salvar o mundo. Então isso está ficando muito, é bom que o povo ouça. Eu me lembro que o CNPq abriu uma linha para difusão da ciência, né? Então a ideia é que a gente ganhasse o projeto e a gente passasse para a sociedade como a ciência está ajudando-a. Mas, como toda a guerra leva a desenvolver, né, coisas novas para poder ganhar a guerra. Realidade nua e crua, né? Então, com isso, houve, a partir da Segunda Guerra, um novo desenvolvimento na parte de engenharia. Eu considero aqui o segundo paradigma, alguns autores também, que a partir desse livro do Bird, livro excelente, eu acho que até a tradução dele em português foi feita pela professora Verônica Calado, aí da Escola de Química, se eu não me engano, mas é um livro de fenômeno de transporte. Então, note que o primeiro paradigma era as operações unitárias, são as tarefas que tinham em cada processo químico. Mas dentro de cada tarefa, tem os fenômenos que ocorrem, transferência de massa, transferência de calor, transferência de momento, quantidade de movimento, tem a termodinâmica, tem a cinética. Então, se você consegue isolar esses fenômenos que ocorrem nas tarefas, você consegue compreender o que está acontecendo. Uma área muito nova na engenharia química, relativamente nova, que é a intensificação de processo, é exatamente juntar esses fenômenos num equipamento só. Um exemplo simples
Se você passa por um reator, ocorre uma reação, depois você vai ter que separar para dar qualidade ao seu produto. Se você junta o reator dentro de uma coluna de destilação, você tem uma destilação reativa. Simultaneamente, você ocorre a reação e a destilação e a separação num equipamento só. Então, tem uma economia brutal de espaço, de custo, de investimento, etc. Então, esse livro, para mim, é o segundo paradigma, é a definição, a caracterização, o conhecimento dos fenômenos. Você conhecendo os fenômenos, você pode trabalhar com qualquer operação unitária. Tá? Esse é o segundo paradigma, no meu modo de ver, da engenharia química. E aí vem um livro muito importante, que são os métodos matemáticos na engenharia química. Em 1966, os computadores estavam começando, né? Então veio a aplicação dos métodos matemáticos, que era feito tudo na mão. Eu cheguei até a ouvir, não sei se vocês ouvem, né? Engenharia química é regra de 3. Eu até fiz uma regra de 3 outro dia aí, que me ligaram aqui, porque o Senai Cimatec fez no hospital aí um aparelho, precisava de uma solução diluída de hipoclorito, né? Então me ligaram, quantos litros de água eu preciso botar numa solução de 2,5% de hipoclorito para chegar a 0,4? Considerando, aí eu vou com minha termodinâmica, considerando a solução ideal, é isso aqui, pronto. 8,4 para 1,6 litro, pronto. Foi o que usaram lá, espero que ninguém tenha morrido, né? Mas o modelo matemático, ele, em 1966, foi um novo campo de atividade da pesquisa, e até hoje esse campo está mais forte, principalmente com os trabalhos de home office, né? Hoje, a parte de modelagem matemática dos fenômenos é a base de qualquer projeto na área. Quando eu falo indústria química, é todos esses instrumentos, bioprocesso, qualquer dessas engenharias que envolve o fenômeno, ou engenharia voltada para a química, hoje a base é o modelo matemático. Vocês ouvem falar de Big Data, Machine Learning, aprendizado da máquina, ou mineração de dados, tudo isso aí é o quê? Matemática. Simples matemática. Desenvolvimento de métodos em computador e estatística. Tudo isso que você ouve é isso que vocês estão estudando. Claro que tem um nome bonito, mas quando a gente vai ver, é exatamente isso, é matemática, método numérico, tá? Então, hoje é um novo campo de atividade, continua sendo o desenvolvimento desse método matemático para a solução mais rápida, para a resposta mais rápida e algoritmo mais rápido. A indústria química, claro, dominou o mundo. Hoje a gente olha para qualquer lado, tudo é produção, né, da indústria química. E a Petrobras, esses cursos da Petrobras, o curso que eu fiz da Petrobras, é o que acontecia no mundo, né? Ele pegava a gente, que estava, pessoal que se formava, tinha um conhecimento, né, abrangente da engenharia química, ele queria que você conhecesse a fábrica dele. Então, eu vou botar você para fazer um curso e estudar a minha fábrica, a tecnologia da minha fábrica. Quando eu entrei na Braskem Vinílico, eu nunca tinha feito estágio, né? Depois, se alguém perguntar por que eu nunca fiz, eu posso explicar, mas não vou me ater a essa historinha. Mas, quando eu entrei na Braskem Vinílico, eu já estava terminando o meu mestrado, mas tinha um curso da Petrobras. Isso aí é que todo mundo espera na fábrica. Eu passei 3 meses correndo linha, né, para ver como era a fábrica, estudando o processo. Como eu sempre tive vontade, né, e gostava muito dos fenômenos, tal, de estudar, porque era... Eu gosto de estudar tudo que eu não sei, né? Então, como eu não sei ainda, eu continuo estudando. Então, eu estudava aquilo para poder interpretar o que estava acontecendo na fábrica. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: sempre que você entra numa fábrica, você vai ter que estudar a tecnologia daquela fábrica, né? Daquela indústria e tal. E o pessoal que está lá, a chefia, ele sabe que você precisa desse tempo para poder conhecer a fábrica, né? Você vai precisar desse tempo para poder saber, desde a matéria-prima até o produto e as condições operacionais, tá? É isso que toda empresa faz lá fora. Então, a engenharia química, ela tem atividades todas na indústria química, ela parte dessa qualquer matéria-prima que você der, ar, gás natural, carvão, lixo, produtos minerais, energia, você transforma em produtos para utilização da sociedade. Quando você for informar ou de ação formal, você faz o juramento, a gente tem que pensar bem, sempre no bem-estar da sociedade. Tá?
E aí os processos tradicionais da engenharia química, os campos de engenharia química, eu tenho na área de petroquímica, petróleo, gás natural, plástico, polímeros, polpa e papel. A gente trabalha com instrumentação e controle, note que tem um curso específico de instrumentação e controle, o pessoal de engenharia elétrica também trabalha com isso, utilização e conservação de energia, controle ambiental. Isso aí são as nossas áreas tradicionais, tá? As áreas que o engenheiro químico hoje trabalha e deveria entrar firmemente nessa área, mas a gente ainda está à margem dessas áreas, né? A gente tem medo de entrar. Acho que foi a Raíssa perguntou, né? Qual é a área que a gente pode entrar? Mas note que biotecnologia é a nossa área, note que o pessoal de bioprocesso, biotecnologia, estão muito voltados para a fermentação, ele produz lá a vacina, ou produz lá a biomolécula, etc. Mas quando você produz, ela está numa condição muito diluída, né? E cheia de impurezas. E quando você vai aplicar para o ser humano, você tem que ter uma pureza de 99,49, 9999%. Então, note que quando você produz isso, ou você tem um bom rendimento, um bom processo de obtenção, de separação, ou você não consegue ser viável economicamente, né? Então, várias empresas de biotecnologia quebraram, mas muitas quebraram, exatamente porque chegava no laboratório, produzia 1 miligrama e separar 1 miligrama é tranquilo laboratório, mas quando você vai fazer em produção em escala industrial, 1 tonelada, a purificação fica complicada. Ou seja, você precisa do engenheiro voltado para a química que estude os fenômenos para entender qual a forma de purificar isso num preço mais barato. Essa é a nossa função. Então, a área de biotecnologia está para ser explorada aí pela gente. A área de biomédica, bioquímica. Note que bioquímica ele tem aqueles, né? Você tem os micro-organismos que tem aqueles caminhos metabólicos, né? Então, imagine, você tem um caminho metabólico, ele produz um monte de coisa, quando você parte, daqui a pouco, o micro... Eu chamo de bichinho, tá? Você desculpe aí o pessoal de bio, eu gosto de chamar de bichinho, que eu não entendo muito, mas eu chamo de bichinho. Esse bichinho vai, come lá o alimento dele, excreta o que ele quiser, aí você pensa que ele vai produzir N-butanol, ele produz acetona, um 3-propandiol, com uma tese de doutorado que eu queria produzir o biobutanol. O bichinho começou a produzir o biobutanol, depois de uns 2 meses, só produzia um 3-propandiol. Quer dizer, o humor dele muda de acordo com o ambiente, com alguma coisa que estava atrapalhando. De repente, até umidade, qualquer coisa, a gente não sabe. O fato é o seguinte, para você ver como é uma área de engenharia química, se você tem esse caminho metabólico, você pode usar matemática para fazer um programa de otimização. Vamos supor que esse caminho metabólico se divida em 2, 3, de forma que você otimize um desses caminhos para o produto que você quer. E os outros 2 caminhos, ele produz a menor quantidade dos outros produtos. Então, você pode usar matemática para chegar a isso. Eu comecei a fazer isso vários tempos atrás, mas eu sei que agora o professor Tito Lívio e o professor Agimiro estão trabalhando com isso aí na COP, tá? Processo de alimentos. Processo de alimentos, o curso tradicional de alimentos é voltado muito para tecnologia de alimentos, desde 1900, né? O pessoal descreve produção do leite, o caminho é esse. Produção disso, o caminho é esse. Mas como otimizar? Como otimizar o tipo de prateleira de um alimento? Isso é transferência em massa e calor, entendeu? Você pode desenvolver um modelo matemático que vai dizer qual o tempo necessário. E note que quando eu digo tempo de prateleira, ele está apodrecendo. Apodrecendo é uma reação química, tá? Então, se você consegue descobrir a reação química, um modelo com transferência de massa, transferência de calor e a parte de reação química, você consegue, de fato, prever o tempo de prateleira de um produto, né? É claro que os experimentos hoje, o pessoal bota lá e deixa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até ver e dá aquele tempo de prateleira, ou bota conservante, essas coisas todas. Mas tudo aí, materiais culposos, a professora Verônica trabalha, corrosão, cinética de corrosão, modelo. Eu me lembro de um projeto que nós fizemos aí para o SEMP, junto com o professor Yang. Eu acho que está envolvido Yang, doutor Fábio Francisco, eu chamo ele de Bolinha, Everton, acho que era esse pessoal que estava envolvido. E revestimento para proteção, também a gente estuda isso aí, tá? Manufatura de componentes bioeletrônicos e fármacos. Fármacos é como eu falei, para você produzir qualquer fármaco, você precisa otimizar, senão você não vai ter lucro, senão o fármaco fica muito caro. É o que vai acontecer com essa vacina.
uma vez que você consegue sintetizar esse produto, você vai tentar purificar, né? E para purificar, você precisa conhecer os fenômenos. Note aí que a engenharia química, ele tem uma entrada em todas as áreas: física, química, biologia, matemática, engenharia mecânica, civil, elétrica, engenharia da consciência, da computação, materiais. A engenharia química está ligada a todas as áreas, vocês podem trabalhar em todas essas áreas, tá? A gente vai falar um pouco no final, ciclo básico. Você tem um ciclo básico, o ciclo, não me lembro mais nem como chama, mas o ciclo profissional, que seria fenômeno de transporte, termodinâmica, como eu falei, cinética, e a partir daí, as operações unitárias, e a partir daí você vai pegar a seletiva para a área que de seu interesse, né? Aí tem uma frase aí que eu gosto, né, que eu fiz, mas eu gosto. Não é o que fazemos, mas o que pensamos sobre o mundo que faz nossa diferença, nós, engenheiro químico. Nós usamos tudo o que conhecemos para produzir a melhor solução para um problema. Geralmente, os problemas têm mais do que uma solução. Então, é assim a forma que a gente deve pensar da engenharia química. Nós usamos técnicas de análise quantitativa para projetar, sintetizar produtos, seja materiais ou equipamento, fazer serviço ou novos processos, apesar de ter um entendimento perfeito dos fatores físico-químico, biológico ou humanos que afetam eles. De fato, ninguém tem um entendimento perfeito de nada. Tudo é pensado em termos de modelo, né? E aí a gente vai melhorando, tem as hipóteses, tem o modelo, e a gente vai melhorando isso ao longo do tempo. Isso que é a ciência. Então, a partir desse entendimento imperfeito, nós conseguimos fazer tudo que a gente estuda, uma análise quantitativa de qualquer processo. A gente consegue fazer isso, tem parte toda estatística, com um grau de confiança no resultado. Nós trabalhamos com todas as restrições de produzir produtos ou serviços que são oportunos, competitivos, confiáveis dentro do recurso financeiro que nós temos. Então, é isso que a gente trabalha. Nós estamos envolvidos em várias atividades, seja projeto, desenvolvimento e operação de plantas de processo, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos, gestão, tem muita gente que entra na área de gestão, de operações e vendas. E, por felicidade, você vê que a diretoria ou as posições de chefia das maiores empresas do mundo é de engenheiro químico. Seja 3M, DuPont, GE, União Carbide, Texaco, então é engenheiro químico que está nessa posição, tá? Por quê? Porque ele tem uma visão holística do processo. Ele tem uma visão completa do processo. Então, tem todas essas áreas que a gente pode trabalhar. A gente vai desde produtos químicos, bioquímico, papel, borracha, eletrônico, microeletrônico, indústria química, fármaco, cosmético, consultoria. Então, todas essas áreas a gente consegue dar palpite. Trabalhamos também para empresas de suprimento, consultoria, empresas governamentais, tudo ligado à indústria do processo químico. Quando eu faço processo químico, como eu já falei, são todos esses produtos, seja bioquímicos, alimentos, etc. O pessoal não gosta muito do que eu falo, ele gosta que especifique, né? Produto bioquímico é diferente de químico. Tudo bem, as rotas são diferentes, a matéria-prima é diferente, a forma de produzir é diferente, mas seria produtos bioquímicos e químicos. Vamos lá, para não ter briga. Mas nós fazemos tudo aí, está aí no slide. Como eu estou dizendo, a gente ocupa posição de líder nas empresas governamentais, e o fundamental para nosso curso, eu acredito que é a parte de ciências sociais. A gente precisa de conhecimento de ciências sociais, física, biologia, matemática e química para a solução de qualquer problema. A parte de ciências sociais é fundamental para a gente, né? Trabalhar com o ser humano é complicado, cada um tem seus problemas, e nós temos aqui a aprender a trabalhar. Então, isso é uma coisa que a escola de química, ou qualquer universidade, pelo menos na universidade que eu estou agora também, a gente procura trabalhar de forma que fique confortável a inconfortabilidade que a gente provoca em vocês, tá? Eu chamo engenheiro químico como engenheiro universal. As outras engenharias ficam chateadas, mas somos conhecidos como engenheiro universal. A gente bate bola em qualquer posição do campo. Então, nós somos o engenheiro universal, tá? É isso que a gente tem que nutrir, que a gente pode fazer. Aí tem um gráfico só do ESHE mostrando a distribuição
percentual, né, das indústrias que o engenheiro químico trabalha, só para vocês terem uma ideia. Note que trabalha em qualquer área. Todas esses produtos que estão nesse slide foram realizações da engenharia química, fertilizante, amônica, petroquímico, antibióticos, plástico, fibra sintética, borracha sintética, produção eletrolítica do alumínio, a parte de energia, né, novas fontes de energia, isótopos, fissão. Note que tudo isso a gente trabalha. É claro que a gente não trabalha sozinho, a gente tem parceria, tem pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado em determinada área. Mas se essa pessoa trabalha em parceria com a gente consegue otimizar o processo. Chegou a uma condição ótima, tá? Eu digo condição ótima é de acordo com todas as restrições do processo, tá? E o currículo, né? Pensado para fornecer aos estudantes conhecimento abrangente. Química, física e matemática, isso aí é o tradicional. Conhecimento detalhado dos princípios e práticas em engenharias, com conhecimento nos fatores sociais e econômicos. Isso é fundamental. Eu sei que se tem um curso, ou tinha, de ciências sociais, é importante esse tipo de curso. Vocês vão ver que tem um tipo de habilidade que a gente chama soft, habilidade soft, que é exatamente essa parte de relacionamento. Envolvimento em técnicas laboratoriais é um importante componente do curso. Desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo, isso é fundamental, mesmo que você não goste da pessoa profissionalmente, você tem que trabalhar. Desenvolvimento de habilidade de identificação e solução de problemas. Estressar a preparação do estudante para o trabalho independente. É isso que a gente quer que vocês trabalhem, independente. Eu me lembro que o pessoal que eu orientei aí, os 150, na verdade tem 140 e pouco, 144, um negócio desse, 145, começar a contar de novo, mas os meninos se chateavam, né? Porque eles chegavam para tirar dúvida, eu bati um papo com eles, dava os 3 caminhos e falei, tome a decisão. Eu não tomava a decisão nunca, eles que tinham que tomar. Porque na hora que eles vão se formar, virou um doutor, ele tem que tomar a decisão dele, né? É claro que a gente está sempre dando apoio quando precisa, porque a gente é mais velho, a gente é do grupo de risco, né? Agora é assim que a gente é chamado. Nós somos do grupo de risco, então, a partir do momento que a gente é do grupo do risco, cabelo branco, barba branca, significa que a gente tem mais experiência e talvez a gente tenha passado por algum problema parecido, a gente possa ajudar. Mas a ideia é preparar o aluno que ele seja independente e tome sua decisão. Tá? É claro, tomar decisão significa arcar com as consequências. Então, ele tem que também se basear nas decisões, não ser só empírica, mas com base científica. É isso que a gente tenta preparar vocês. A disciplina eletiva fornece uma oportunidade para o treinamento adicional e aí vocês vão decidir qual é a área que vocês gostam, né? Seja ambiente, computador e controle de processo, energia, biotecnologia, petróleo, assim por diante. Então, tá aí, ó, ciências básicas. Vocês têm que estudar matemática, química, biologia. Hoje, biologia é fundamental no curso de engenharia química. Eu sempre bato nessa tecla. Hoje é fundamental. Ciências da engenharia termodinâmica, fenômeno de transporte, calor, massa, quantidade de movimento, análise numérica. Aí vem projeto de engenharia, né? O CAD para engenharia química, que são os softwares, né? Os simuladores, Aspen, HiSys e qualquer outro simulador que você tenha disponível. Engenharia de reação química, processo de separação, engenharia de processo, é fundamental, e controle de processo. Quais são as habilidades necessárias? Note que as habilidades técnicas são vitais. Você faz o curso de engenharia química, a princípio, todos terão essa habilidade técnica. Então, todos os empregados terão um alto nível de competência, senão não eram empregados. Não ficariam empregados por muito tempo. Então, note que todo mundo está no mesmo nível, né? Mas aí vem aquelas habilidades soft, que faz o avanço de carreira, né? Primeiro, liderança. Liderança no sentido de estar sempre motivado, né? Aparecer um problema, sentar para resolver, não é falar, eu não gosto, não vou resolver, você está trabalhando em grupo, tem que resolver. Tem um caso típico, né, de um ex-aluno meu, foi meu aluno no 2º grau, hoje não é 2º grau, é ensino fundamental, médio, qualquer coisa que eu valha, mas ele foi meu aluno no 2º grau de matemática, depois foi meu aluno na Universidade Federal da Bahia, né, que eu dei aula lá, e aí eu fui trabalhar na Braskem Vinílico.
e ele foi trabalhar no meu grupo. Era eu e mais 3 ou 4. Então, eu sempre divido o trabalho entre as pessoas, né? E eu me lembro que o Ernesto, que hoje é professor, né, na Federal da Bahia, a gente chamava ele até de Ernestai, muito inteligente, a gente dividiu o trabalho, cada um pegou uma parte que gostava e cada um pegou uma parte que não gostava. Vamos resolver, daqui a 2 meses tem que entregar a diretoria da Braskem, vinílico. Como passaram esses 2 meses, o Ernesto falou, não, não fiz, porque eu não gosto. Note que ele é meu amigo, eu conheço ele desde menino, casamento e tal. Falei para ele, então tá bom, você vai ser demitido amanhã. Ele tomou um susto, porque eu digo, ó, todo mundo fez o que gostava e o que não gostava. Você prometeu fazer para o grupo o que não gostava. Eu vou dizer o que para a diretoria? Que eu não fiz porque você não gostava? Não, você vai ser demitido, você não quer trabalhar, você está ganhando dinheiro para isso. Aí realmente ele foi, até chorou para caramba, que ele é muito emotivo, chorou, tal, não sei o quê. 2 dias depois ele tinha me entregue o trabalho. Então ele tem que estar motivado. Isso aí é a parte de liderança. Hoje ele é um excelente professor lá na UFBA, mas eu acho que ele aprendeu habilidade para trabalhar em grupos, que é exatamente isso, e comunicação é fundamental. Às vezes o professor chega, você vai fazer uma apresentação, não quero, eu tenho vergonha, mas tem que... Eu também tenho, eu sou tímido pra caramba, mas quando eu começo a falar, ninguém me segura, né? Mas aprendi ministrando aula. Eu ministro aula desde 17 anos de idade, né? Então, isso vai. Então, com esses conhecimentos, o engenheiro químico está bem preparado para resolver qualquer tipo de problema. Tá? Qualquer tipo de problema. Na área de processos, tá? As áreas hoje, as novas direções, né, que é o futuro, tá aí. São biotecnologia, equipamentos biomédicos, os microequipamentos, a nanoequipamento, materiais avançados, polímeros condutores e biomateriais, química fina de petróleo, são consideradas hoje indústrias estabelecidas, tradicionais, né? E o futuro, como eu falo, repetir, áreas, tá? Elas estão surgindo com sucesso comercial. É claro que quando você trabalha com bio, as fábricas não são tão grandes como a refinaria, não é tão grande quanto um complexo petroquímico, são plantas menores. Eu acho que deve ocorrer plantas menores. Essas comunidades ou regiões, né, menos abastadas, eu acho que biorefinarias seria o ideal, né, para cada grupo de cidades, uma biorefinaria bem localizada, processando toda a biodiversidade do local, dando emprego ao pessoal, dando educação. O que falta no Brasil é educação, né? Educação é fundamental para você tomar decisão e não ser levado pelos outros. Então, eu acho que falta é a área bio. A área bio forte, e para mim o futuro é a área bio. Tá? É mexer com a biotecnologia, bioprocesso, o futuro. Quando eu digo futuro, futuro em termos de indústria, em termos de emprego, eu acho que com essa pandemia e esse trabalho home office, eu acho que vai mudar muito hoje no Brasil, vai mudar muito no Brasil. A forma de pensar em home office, né? Antigamente o pessoal pensava que home office era vagabundagem, né? Até hoje alguns pensam, né? Que é vagabundagem, você ficar em casa sem fazer nada. Pô, o cara não tá fazendo nada, tal, não sei o quê, o cara tá de cueca ali, pô. Claro, tá de cueca trabalhando, qual o problema, pô? Tô ofendendo ninguém, não tô de cueca não, tá? Mas hoje eu acho que o procedimento vai ser esse, né? As empresas vão ter o mínimo de empregados possível, né? Que vai tocar a fábrica. A maioria das fábricas será automatizada e todo estudo, e toda pergunta, toda decisão vai ser feita com empresas pequenas, seja spin-off, seja startup, que tenham conhecimento, detêm o conhecimento e vai dar a solução para aquela empresa, né? Seja através de contrato, por exemplo, eu passei um tempo, eu estava até conversando com um colega ontem, eu passei um tempo que a Petrobras pagava para mim 2 horas de consultoria por semana, durante 6 meses, para eu poder dar a consultoria assim que ele precisasse. Quando ele precisava, eu tinha que dispor 2 horas por semana para ele, mas ele pagava mesmo que não precisasse, para poder garantir que aquele conhecimento fosse passado para ele. Foi lá que descobriram o pré-sal, tá? Alta pressão, eu estava trabalhando na época com aquilo, tinha um bom conhecimento sobre esse assunto, então eu ajudei ali no começo, tal, a fazer os experimentos.
Então, eu acho que hoje o caminho é bio, em termos de indústria, né? Nanomaterial, essas coisas, tudo vem através disso. Tudo porque o mundo está integrado, como a gente está vendo. Energia continua a ser uma preocupação, não tem jeito, a população cresce absurdamente. Existe até uma teoria, né? Tem até alguns filmes aí, é terrível para gravar nome de filme, eu gosto muito de cinema, essas coisas, mas tem filme, tem teoria, tem livro que fala que tem que matar metade da população mundial para poder usar alimento e energia, conseguir suprir. A verdade não é essa, nós temos que trabalhar para suprir a população dessa parte de alimentos e energia. Hoje a gente consegue produzir proteína, né? Tipo nugget, a partir do CO2 como alimento do micro-organismo, já existe isso. A gente até no Cimatec está tentando um projeto desse tipo. Então, se você consegue, a partir de micro-organismo, produzir nugget e CO2, note que a gente está mitigando o CO2 e produzindo alimentos, tá? Então, essa é a ideia da gente desenvolver esse tipo de coisa, né? Competição em todos os setores torna-se globais, então você tem que inovar sempre. Claro, China está aí dominando o mundo e a Índia tem essas startups aí todas para poder trabalhar, né? O que é que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar nessa plataforma integrada biológica física, né? Biológica físico-química. Então, a gente tem sempre que pensar nisso para inovar, tá? Essa que é a ideia da inovação. Mas eu acho que a base hoje está muito forte na área biológica. Aí a gente vai trazer inovação, né? Inovação é arriscar alguma coisa nova. Aqui uma análise SWOT, onde ele mostra a fraqueza, forças, oportunidades e ameaças. Eu estou terminando. E ameaças do nosso curso. Nós temos forças, nós temos o grande conhecimento matemático, nosso curso de matemática é muito bom, então a gente tem uma base consolidada de ciência. Então, isso daí, para ocupar uma posição de liderança. Só para contar um caso rápido, quando eu estive na Dinamarca, tinha um menino que fazia o doutorado na área de termodinâmica. Aí a gente conversando, eu perguntei a ele, pô, você vai ser professor em que área, né? Disse, não quero ser professor. Pô. Você está vendo doutorado para quê? Não, aqui na Europa eu só consigo chegar à diretoria de uma empresa se eu tiver doutorado, porque eu tenho que conversar com os doutores para saber o que é que tem de novo. Mas, na verdade, eu quero trabalhar como venda e chegar à diretoria de venda. Ele queria sair viajando o mundo vendendo um produto, mas ele tinha que ter um doutorado, entendeu? Então, a gente tem uma base consolidada, vocês vão sair de qualquer curso de engenharia química pronto para fazer o mestrado e o doutorado, se quiserem. Tem conhecimento na parte de transporte, tem conhecimento em projeto, transporte de massa, quando eu falo, fenômeno de transporte, tem a habilidade em liderar e contribuir em grupo interdisciplinar, é para isso que vocês são, entre aspas, treinados na universidade. Note que no passado, com todas essas mudanças, nós mostramos a habilidade de adaptar em qualquer área. Eu me lembro que eu trabalhava aqui em Salvador, eu era da UFBA, é o polo petroquímico, né? Então, tanto que o curso da Petrobras que eu fiz foi voltado para petroquímica, eu fui para a Braskem Vinil. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, não tinha petroquímica, o polo petroquímico, o parque petroquímico é muito pequeno, nós nos voltamos para produtos naturais e petróleo e gás, tá? Então, a gente tem habilidade de se adaptar. Tem conhecimento de processo desde a escala micro até a macro, né? Hoje falam muito de estudo do nano ou multiscala, né? Que vai do nano até o processo final, né? Porque a ideia hoje no mundo não é você sair chutando, né? Você chega para a sociedade, faz uma pesquisa na sociedade, identifica qual produto, qualquer que seja ele, tá? Seja uma vacina, seja um alimento, qual o produto que a sociedade precisa. Então, foca esse produto. A partir do produto, é inverso. A engenharia, não vou chamar aqui entre aspas engenharia inversa, que tem outras definições, mas você parte do produto que a sociedade precisa e vai construir o seu processo. E para identificar o produto, na verdade, você vai saber quais são as propriedades necessárias para um determinado produto. Aí você vai fazer engenharia de produtos químicos, ou seja, você vai usar simulação molecular, mecânica estatística, você vai usar grupos funcionais, criar vários produtos com aquelas características, com aquelas propriedades que a sociedade precisa, sejam
um remédio, seja um alimento, seja um produto químico para um polímero, a partir daquela propriedade, você vai no laboratório, ver se você consegue sintetizar a partir de diversa matéria-prima, aí você gera todos os fluxogramas possíveis, identifica o fluxograma que é mais sustentável. É assim que vai caminhar no futuro o desenvolvimento de processo, a partir da necessidade da sociedade. Tá? E isso a gente tem as nossas forças aí. Temos nossas fraquezas. A gente tem que nos estabelecer como líder nas áreas, seja ambiente, bio ou nano. A gente tem que mostrar que a gente tem conhecimento nesses fenômenos. Se você for para a área, não sei como é que está, mas os cursos que eu conheço de meio ambiente, você tem um curso em que junta todos os fenômenos de transporte numa disciplina só, como antigamente era o bioprocesso na escola de química. Transferência de massa, calor e movimento é uma disciplina só. Então você via um resumozinho. E note que nos bioprocessos, esses fenômenos são prioritários, né? Os 3 fenômenos, né? Então, a gente tem que entrar como líder nessa área. Nós temos esse conhecimento, e os outros cursos não têm, mas a gente deixa essas áreas para os outros. Nós precisamos pensar em refazer nosso currículo para posições estratégicas que envolve mudanças e inovações. Nós temos que pressionar os conselhos, seja CRQ, seja CREA, para admitir nossas habilidades, porque às vezes você chega no CREA com curso na área de alimentos, engenheiro químico, não, você é engenheiro químico, eu não vou habilitar você a trabalhar na área de alimentos. Ou vice-versa, você pega o engenheiro de alimentos, vai lá no CRQ, não, você é engenheiro de alimentos. Então, a gente tem que mostrar aos conselhos que não está tão enrijecido assim. Existe agora uma flexibilização, que a engenharia química é uma engenharia universal, então ele pode atuar em qualquer área. Então, a gente tem que forçar o conselho isso, que é importante, né? A gente tem que olhar o projeto em novas formas, tem que pensar, né? Fábrica em forma de chip, nano-remédio específico. Isso aí a gente tem que estudar, impregnar aquele remédio que a gente cola no corpo, tudo nano, impregnação. Você pode fazer spray dry, mas ele não tem uniformidade, mas você pode usar impregnação usando fluido supercrítico. Então, tudo isso aí você pode desenvolver. A gente precisa restabelecer o domínio da inovação, mostrar que nós somos o core, nós somos o centro da inovação de qualquer processo industrial. Tá? Sem a gente não consegue fazer inovação, essa é a realidade nua e crua. Aí é a frase, né? Aí depende. Quando a prática está evoluindo dramaticamente, o currículo tem tido menores mudanças, né? Então, uma coisa boa que eu estou achando do Cimatec é exatamente que a gente é bem flexível para adequar os cursos, né? Para as coisas novas que surgem, né? Pelo menos na minha disciplina eu coloco sempre as coisas novas e deixo os alunos aí discutirem comigo ao longo do semestre, tá? Oportunidades. O engenheiro químico, nosso primeiro engenheiro molecular e projeto de moléculas, você tem um grupo aí muito forte aí, que é o Atoms, né? O professor Fred, Papa, estão na frente disso. Então, a gente pode. Projeto de moléculas, eu acho que na escola de química não tem ninguém trabalhando, não sei, mas seria engenharia de produtos químicos, essa é uma área importante, se pode ir através de simulação molecular, ou engenharia de produtos através dos grupos funcionais, como o pessoal, o grupo da Dinamarca faz. Manter sempre a base de conhecimento bastante ampla. Mercado de trabalho estabiliza e amplia. Até a professora Ana me perguntou aí como é que vai ficar o mercado de trabalho. Eu acho que, passando essa fase, vai ter um boom, as empresas precisam se desenvolver, mas talvez a relação trabalhista seja diferente, tá? Eu não gosto de ficar muito elocubrando em cima disso, porque é complicado. A engenharia química estará novamente na vanguarda e não estará seguindo mais ou menos um na multidão. Nós, professores da universidade, temos essa mania, né? Às vezes a gente está estudando uma coisa, aparece uma área nova, para a gente publicar artigo, né? No anseio de publicar artigo científico, a gente abandona e vai para essa nova área, porque sabe que aquilo está em voga. Você vai ver aí, o Covid mesmo, tem vários artigos saindo novos, porque, como é um assunto novo, qualquer coisa que você, entre aspas, chutar, né, com a base científica mínima, você consegue publicar. E eu não gosto muito disso, mas é a realidade. Então, é seguir mais uma na multidão, não, é se tornar, ficar sempre na frente da vanguarda.
O engenheiro químico, ele tem que estar na gestão dos projetos. É isso que vai ser, para mim, a nova direção, né? Você vai ter sua empresa, então você vai ter suas atividades comerciais, enquanto desenvolve projeto, processo, estratégia para produtos sustentáveis. Você tem que vai ter tudo envolvido, né? Faz uma equipe, um grupo, faz um startup, um spin-off, né? Se você não tiver um produto, mas quiser trabalhar com consultoria, eu acho que o futuro vai ser isso. Para manter os alunos empolgados, fornecer simuladores, resolvedores de problema, né? É a parte computacional. Você tem o Polymath, você tem o MATLAB, você tem o Excel, que é fantástico para usar. Você tem um Python agora, né? Você tem outras linguagens, e aí a gente tem que fornecer a você esses softwares para você gerar soluções de forma que você possa ter uma visão crítica. É claro que para a gente fornecer o software, a gente tem que ensinar antes o que tem atrás do software, né? Para você não ser apenas mecânico, né? Você tem que conhecer o que tem por trás, mas depois criticar as possíveis soluções. Atualmente, biologia é uma ciência mais quantitativa e molecular, então a gente tem que entrar dentro. E aqui apareceu uma frase que eu estou vendo. E novas tecnologias para a educação, né? A professora Ana também perguntou assim, né? Como é que vai ser a parte... Eu acho que ela perguntou a parte educacional agora, né? Eu estou vendo essa parte de home office, eu tenho ministrado aula para os alunos do Cimatec, né? Via computador, e está dando certo. Pelo menos na quarta-feira mesmo teve apresentações de trabalho, que foi desde 6h30 às 9h30 da noite, as duplas apresentaram os trabalhos estão se saindo muito bem, excelente, está atingindo, pelo menos, o que eu espero de ganho de conhecimento da turma, entendeu? E está dando certo. Acho que vai ser uma nova forma também de ver a parte da educação, né? E tem outras metodologias, né? Aula invertida, não sei o quê, tem várias metodologias novas aí, que eu acho que os professores têm que tentar, mas não tem que ser forçado a fazer, né? Porque cada professor também tem uma característica, né? Uma forma de ministrar a aula, tem uma forma de ser, né? Às vezes o pessoal força, tem que aplicar essa metodologia. Não é assim, cada um é cada um, e que a metodologia que o professor se adequar mais, né? For mais aderente ao professor, ele deve aplicar. Tem disciplina mesmo que eu gosto de ministrar no quadro, entendeu? Acho que o aluno aprende mais. Tem outras, slide, tem outra que é slide quadro, então aí depende muito do professor. Quais são as ameaças? Paralisia pela análise, ou seja, a gente não gosta de sair da zona de conforto, né? Então a gente tem má vontade para mudanças, com isso a gente paralisa para analisar qualquer problema que não seja voltado para a nossa área. Ontem mesmo, o pessoal do Cimatec passou um trabalho para eu verificar, que é o projeto de um separador gás líquido, né? A gente chama de lama, mud, que vem lá do poço, tem um primeiro separador que você separa o gás e retorna aquela lama para poder para o poço, né? Então, eu nunca fiz isso, mas eu falei, não, eu vou estudar. Hoje mesmo já li 2 artigos, já vou pegar um livro aqui e estudar. Eles querem um resultado para daqui a 10 dias. A gente vai projetar. Então, eu não tenho esse negócio. Quer mudar? Sente, estuda, a gente tem cabeça para isso, tá? Eu acho que, mas aquele cara é inteligente, aquele cara... Não, todo mundo tem sua inteligência, todo mundo é inteligente. A questão é vontade, mudança, assumir risco e estudar. Tá? Falta de aceite pelos conselhos, isso é uma ameaça, e aceite de maneira oportuna. Então, a gente tem que brigar com esse conselho para mostrar que nós temos versatilidade, então qualquer habilidade tem que estar lá na carteira. A direção não está correta, quer dizer, a gente não tem que pensar só em petróleo e gás. É claro que os projetos, o dinheiro maior vem do petróleo e gás, porque antigamente, né, antes do coronavírus, petróleo tem uma produção inestimável, né? Muito dinheiro envolvido, né? 1% de recuperação, você ganha bilhões de dólares, né, num poço. Então, é muito dinheiro envolvido, e com isso a gente fica atraído a trabalhar nisso, principalmente os professores, né, porque aí a gente consegue os projetos, dinheiro, etc. Mas a gente tem que se voltar para outra direção. Pode ser até uma saída dos professores para montar
seus laboratórios para ir em outra direção, tá? Mas a gente tem que pensar, eu acho que tem que trabalhar nas duas. Outras áreas avançam mais rapidamente e a engenharia química está correndo atrás, então a gente tem que estar na frente, tipo engenharia molecular, parte de engenharia de bioprocesso, a gente tem que estar junto. E, por nós estudarmos, ter todo esse conhecimento, a gente tem uma arrogância, nós somos arrogantes pra caramba, nós engenheiros químicos somos arrogantes. Nós sabemos, nós fazemos, nós conhecemos. Você viu que eu fui arrogante o tempo todo, dizendo que nós somos engenheiros universais, né? Mas temos sempre que trabalhar em grupo, dependemos sempre dos outros, não tem como a gente ter todo o conhecimento para uma pessoa só. Então, fechando, a indústria química é cíclica, ela está crescendo globalmente, a fusão de empresas está ocorrendo. As companhias químicas estão se tornando companhias da ciência da vida e unidade química no suporte, ou seja, não está voltado só para o lucro, mas está voltado também para a ciência da vida, todo mundo ajudando. Companhias virtuais fornecem serviços terceirizados, incluindo pesquisa. Eu acho que essa é a tendência, né? Depois desse home office, provar que o home office funciona. O tempo para colocar novo produto no mercado diminuiu drasticamente. Você vê aí o Covid, o pessoal pede 2 meses, 3 meses, 4 meses para botar uma vacina em campo, enquanto demorava 10 anos. Então, percepção pública da química negativa, a gente tem que fazer propaganda. Estudante potencial não conhece o papel e contribuição da engenharia química nas tecnologias emergentes, biotecnologia, nano, infotecnologia. Então, tem todas as áreas, então a gente não conhece, então a gente não estuda. O recrutamento é pequeno em relação a outras áreas, por falta de conhecimento, ele é cíclico, e as oportunidades de emprego são diversas, tenho certeza. Outras áreas estão aderindo à engenharia molecular, uma coisa que a gente tem que fazer. A engenharia química está posicionada na interface entre a engenharia e a escola, pode contribuir, se a gente entrar firme nessa área, para tecnologia tipo energia renovável, energia alternativa, melhoria da saúde, segurança nacional e melhoria do meio ambiente. Para fechar mesmo, eu acho que tem que ter biologia, nessa química, física e matemática, os princípios da engenharia química, transformações moleculares, análise multiscala, abordagem, como a Ana falou, do ponto de vista do sistema para a solução de problema. Eu acho que não basta ser só um problema, mas vários problemas reais, a gente trabalhar nele com o nosso conhecimento, engenharia de produtos e engenharia de processos, que é o projeto de engenharia química. Engenharia de produtos é inovação e projeto de produtos úteis, como eu falei, que a população deseja, definir o produto, estudar as necessidades e os clientes, e aí a partir da sua estrutura, propriedade, projetar e inovar com o novo produto. Eu acho que esse é o caminho, e para mim, como eu botei em interrogação, será que é o terceiro paradigma? Partir do produto? E esse caminho? Então é isso aí, eu acho que eu passei do tempo, dos 25 minutos, mas, peço perdão, mas, sei lá. É isso aí. Obrigado. Ana? Ana? Oi, pronto, eu tinha botado no mudo. Ah, tá. Estou escutando? Oh. Tá. Então, agora a gente vai passar para a etapa de pergunta. Fernanda, eu fui copiando todos os comentários que fizeram aí ao longo do tempo. Então, várias pessoas já passaram perguntas, né, fizeram perguntas. Vou começar aqui com a última do